Então, a gente vai ter uma série de apresentações de testes e experimentos que estão sendo conduzidos na UFSCar, em São Carlos. Tá? E, no caso, nós vamos ter 3 apresentações, uma atrás da outra, da UFSCar São Carlos, depois uma da USP no final, sendo que a primeira vai ser conduzida aí pelo aluno de mestrado, Antônio Brasolin. Bom, boa tarde, eu sou o Antônio, que nem ele falou, da UFSCar, aluno de mestrado. Eu vou, então, mostrar a minha... aqui o meu trabalho lá, que eu conduzi o meu experimento com OpenFlow. Tá, vamos começar. Ele se chama CastFlow. Tá, uma pequena contextualização antes. Primeiro, dizer que é um programa OpenFlow, né, feito para experimentar um pouquinho, e seria uma solução OpenFlow para o multicast. Tá. Agora, por que a gente quer uma solução OpenFlow para o multicast? Por que o multicast atual não é o suficiente? Bom, vamos ver então. Bom, o multicast, ele tem alguns problemas já que são conhecidos, né? Por exemplo, ele demanda muitos recursos da rede em sentido de processamento para montar as árvores, para postar os pacotes. Existem equipamentos que suportem isso, que bom, no OpenFlow agora só precisa suportar OpenFlow. E tem muito pacote rodando. Tá. O que acontece? A negociação para montar a árvore de uma maneira distribuída, ela vai exigir muitos pacotes sendo trocados que não tem a ver com o dado. Isso fica muito pesado, Aí, resultado, isso não é muito escalável. Porque uma adaptação vai demorar para convergir, quanto maior for. Tá. Agora, agora é aquilo que eu falei, né? Tem muito tráfego na rede que, na verdade, não é o que a gente quer passar. Na verdade, são só negociações para virar para a árvore ser comum em todo mundo. Problemas do algoritmo distribuído. Então, o que o CastFlow vai propor para resolver? O que é o CastFlow? O CastFlow é basicamente um programa em OpenFlow que ele tenta usar as vantagens do OpenFlow para resolver a maior parte dos problemas do multicast e fazer um multicast que consiga provisionar esse multicast eficiente usando essas vantagens. Muito bem, vamos fazer um estudo de caso então. Basicamente um exemplo de onde você poderia usar, onde se aplicaria essas vantagens. Vamos lá. Onde você poderia usar? Imagina só IPTV, temos uma emissora, e essa emissora é a fonte de dados multicast. Você está passando agora a emissão de TV para o multicast. Os receptores do mesmo canal vão pertencer a um grupo multicast. E aí, se você trocar de canal, você vai trocar de grupo multicast. Aí, o que acontece é que normalmente as pessoas não ficam no mesmo canal por tanto tempo. Tem bastante gente que fica trocando. Então, isso ia ficar extremamente pesado usando um multicast normal. Então, o que o CastFlow tem a oferecer para contornar esse problema? Bom, a ideia do CastFlow é, como eu tenho aquela arquitetura do OpenFlow, onde eu tenho um controlador que vai operar sobre a minha rede inteira, eu consigo antecipar o cálculo das rotas. Ou seja, o controlador vai conseguir calcular as rotas antes de começar a transmissão. E isso vai diminuir muito o peso durante a transmissão de trocas e entradas e saídas de pessoas, considerando que ele já tem rotas pré-calculadas. E, bom, como ele está sozinho, ele não vai precisar ficar comunicando com todo mundo e fazendo aquela conversão lenta. Vai diminuir muito o número de mensagens, separando, né, o controle para o controlador e deixando as mensagens só para a rede de dados, que é resultado da centralização da arquitetura.
Então, o Castflow propõe fazer essas coisas no controlador em vez dessa maneira distribuída. Então, quais são os pontos relevantes disso? O que é mais importante dessa proposta? Bom, a centralização do cálculo, que tudo vai ser calculado mesmo no controlador. O gerenciamento dos grupos multicast, isso é importante dizer, porque tem aqueles vários outros canais, são outros grupos. Tá. O controle de mudança nas árvores, ou seja, se eu precisar mudar a árvore por algum motivo, como isso vai ser feito, é relevante também. E, dado que é central, tem esse algoritmo centralizado, o que isso implica em questão de gargalo, confiabilidade e disponibilidade? Vamos lá. Então, vamos começar pela centralização do cálculo. Ele vai fazer com que, calculando tudo em um ponto central, eu vou ter um controle de rotas extremamente eficiente, porque é um cara que conhece a rede. Ele consegue controlar essas rotas de uma maneira extremamente eficiente e eficaz. Vai simplificar o gerenciamento da rede, no sentido de só o controlador. Eu só tenho que mandar para ele já sabe o que fazer. E ele não vai precisar ficar comunicando todo mundo. Então, diminui o número de mensagens de controle. Mas o que acontece? Quando você faz isso, tudo o que vai ser mudado lá é definido pelo controlador. Então, tudo vai passar por lá, das mensagens importantes, e isso vai gerar um certo gargalo, que é chato, né? Mas não é tão morte, digamos. Agora, como é que vai ser o gerenciamento dos grupos? Eu tenho o seguinte, eu tenho uma entrada e saída de nós na minha árvore. A árvore já está montada, porque o controlador conhece a topologia. Quando um host entra e ele quer se associar a um grupo específico, o controlador já conhece a rota até chegar no switch mais próximo dele. E aí, ele só instala o que for necessário nessa rota para chegar no host. Então, ele não precisa recalcular o caminho. Ele já conhece os caminhos, ele só precisa instalar nos switches para chegar naquele cara. Isso, como ele já conhece o que está instalado e o que precisa instalar, essa atualização é mínima. Ele sabe exatamente aonde ele tem que mexer. Então, agora falar um pouquinho mais daquela parte de gargalos e confiabilidade, porque o que acontece se o controlador cair? Se o controlador cair, o Castflow parou de funcionar. Ele não vai mais instalar as rotas. É claro que as rotas que já estão instaladas vão continuar funcionando por causa do próprio OpenFlow. Você consegue deixar as rotas ali nos switches. Mas ele não vai continuar funcionando. Ora, isso é um problema do OpenFlow, porém já está sendo estudado. Você pode, por exemplo, fazer um controlador distribuído. Não, a maneira atual como o Castflow está não é assim, mas isso seria uma maneira de você garantir que sempre tem um controlador rodando. Por exemplo, colocando redundância nele. Tem como fazer isso, só não está implementado ainda. Tá. Agora vamos falar um pouquinho de como é que ele funciona. Ele tem basicamente 3 etapas. A primeira etapa, ele vai usar pacote CLLDP para detectar a topologia. A segunda etapa, ele vai preparar a árvore e os possíveis caminhos pelo qual os pacotes podem correr, pelo qual pode ter hosts, para depois, finalmente, ele só esperar eventos. O que ele vai esperar de eventos? Olha, de repente chega alguém e fala, olha, eu quero ser a fonte, e eu quero ser uma fonte de multicast, eu quero estar eu estou no switch tal. Aí ele recebe o pacote do cara que quer ser a fonte e ele fala, beleza. Então ele já cria os caminhos necessários para os hosts. Aí quando um host entra, quando o host sai, esses são os eventos que ele vai tratar.
troca de grupo de um host. Tá. Agora eu vou falar um pouquinho da arquitetura. É meio complexa, então eu vou passar meio rápido, porque acho que também não é tão foco. Como é que é a arquitetura? Ele foi dividido em 3 módulos principais. O Topology Discovery, o PySwitch e o Overmind. O Topology Discovery é a parte que vai pegar o LLDP, ver quais são relevantes e passar para o Overmind. Quem é o Overmind? O Overmind é o cara que cuida tanto da parte dos grafos, de montar os grafos da topologia, quanto da parte de quais regras devem ser instaladas. Porém, ele não as instala. O PySwitch é quem instala as regras e, se alguma regra cair, por exemplo, digamos que um switch, por algum bug, tenha perdido uma rota e vai chegar um outro pacote lá. O Casteflow é robusto o suficiente para o PySwitch perceber isso, mandar para o Overmind, e o Overmind fala qual regra deveria instalar. E aí ele instala. É basicamente isso. Essa arquitetura tem alguns detalhes, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Agora eu vou passar para uma pequena demonstração do Casteflow funcionando. Com uma interface para criar simplesmente a parte mínima para funcionar. Então, nós temos aqui esse notebook aqui do meio. Antônio, se puder só descrever rapidamente o setup, para que a gente possa saber o que está acontecendo aqui do ponto de vista de setup. Ah, sim. Tá. Então, nós temos aqui alguns switches OpenFlow. O meu computador aqui, ele está conectado nesse switch. Esse switch está conectado no próximo. O próximo está conectado nesse. E esse aqui está conectado no outro notebook de maneira linear. Então, nós temos uma topologia linear aqui. E esse notebook aqui, ele vai servir de fonte para o multicast. O notebook aqui do canto vai servir como receptor. Ele vai ser, por enquanto, o único receptor do meu multicast. Agora, o controlador, ele está em Nox. Ele ainda será portado, mas eu falo mais disso depois. Ele está em Nox e em Python. É a versão antiga do Nox que suporta Python. E eu vou rodar para fazer o multicast, o VLC. Tá. Agora vamos mostrar. Temos aqui o controlador. Esse notebook do meio vai servir de controlador mesmo. Eu vou rodar meu controlador e ele fala, tá, ele está executando por enquanto. Por enquanto ele está na primeira parte, fazendo o setup. Ele detectou a topologia e criou já as árvores. Ele detectou que os switches entraram e detectou todos os links entre eles. Agora, eu vou rodar aqui primeiro a minha interface aqui para conectar no Casteflow. Enquanto isso, eu vou explicando um pouquinho. Foi configurado previamente para rodar no 225.225.225.225 o IP. Poderia ser configurado para qualquer outro endereço multicast. Mas essa configuração tem que ser feita no controlador por enquanto. Ele ainda não detecta qual vai ser o IP que a source quer. Tá. Agora eu vou conectar aqui com a minha fonte, o meu source. Vou falar, eu quero ser o source. Agora ele detectou, falou source changed, vocês não conseguem ver, mas apareceu um pouquinho de texto falando source changed, falou em que porta de qual switch ele está conectado e falou, e mexeu nos hosts que já existiam. Não existia nenhum host. Agora eu vou conectar meu host e ele falou, host foi adicionado à topologia conectado no switch tal.
Agora eu vou abrir o VLC. O VLC é meio chato para configurar, mas não é demorado. O VLC é um programa de videoconferência de Linux, código aberto. Tem para Linux, tem para Windows. No caso, o Antônio vai rodar ele para Windows com um codificador de vídeo apropriado, né? O vídeo que eu estou rodando está em MP4. Eu estou usando o protocolo RTP. Colocando o IP aqui só e a porta que eu quero. E agora o codificador, aliás, o transcoder, desculpa. Agora, teoricamente, eu comecei a transferir. Eu não pus para ele exibir localmente, por isso que ele não está passando ali. Mas ele está enviando. Agora eu venho aqui no VLC, mídia, abrir fluxo de rede e ponho RTP, // igualzinho como se eu fizesse um multicast normal. Ponho reproduzir. E ele está passando o vídeo. Pode, às vezes dá uma travadinha, mas é problema do meu computador mesmo. E é basicamente isso. Ele criou, fez todo o setup da rede sozinho. Se eu colocasse um outro switch, ele conseguiria mudar em tempo real. Em tempo de execução, desculpa. Tá. Agora, pequenas conclusões. Tá. Esse cálculo antecipado é a parte principal, eu acho, do Castflow, porque ele vai facilitar muito os eventos que supõe-se que aconteçam mais, que são entrada e saída de host, mudança de grupos e coisas do tipo. Mudar a topologia é algo não tão comum, mas ele ainda se adapta. Tá. Agora, a mudança de fonte, que é o que naquele caso de estudo seria o mais comum, ele é basicamente a mudança só de, você deve tomar esse caminho e não aquele. Aí ele vai nos switches que ele precisa e troca. Então seria O de N, onde N é o número de switches envolvidos na rota. Tá. A arquitetura logicamente, ela é centralizada. Quando eu fizer alguma dessas mudanças, o controlador que está rodando ali no meio vai ser notificado. Então, isso poderia ser distribuído para evitar gargalos. Seria um trabalho futuro. Outros trabalhos futuros. Primeiro, isso aí está numa versão de Nox bem desatualizada já, porque foi feito faz um tempo. Uma coisa que pode ser feita e eu vou fazer é portar para um framework mais atual, que ainda está sendo continuado, que é o Ryu. É um controlador completamente em Python, sendo desenvolvido por um grupo de japoneses. Por enquanto ele não usa o IGMP. Vocês viram que eu usei uma interface para mandar as configurações. Ele manda as configurações pelo tráfego de dados e o Castflow detecta isso. Quando ele vê que não que é um pacote multicast, mas não é algo que ele conheça, ele detecta isso como um evento e aí ele trata. Mas usar o IGMP seria a maneira certa, não a certa, mas a melhor maneira de fazer isso. Pode limitar um pouquinho, mas é um bom trabalho futuro. E, esse aqui é antigo, ele já tem isso. Bom, é basicamente isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Tá joia. Obrigado, Antônio. Temos tempo para perguntas. Espera só um pouquinho. Sim, pois não? Eu fiquei meio confuso. Diga. Primeiro porque, na verdade, você está falando de multicast, mas só tem um transmissor e um receptor. Então isso já confundiu a minha cabeça um pouco. Numa topologia linear. Mas é detalhe, eu entendo o que você fez. Fique tranquila, só. Mas
Deixa eu ver se eu entendi bem. Se olhar no futuro, para onde isso pode evoluir. Quer dizer, a ideia é que você vai estar lá no Windows ou Linux, seja lá o que for, você vai ter lá a tua aplicação, você dá um clique lá para começar a consumir um conteúdo, isso vai gerar um IGMP join, por exemplo. Tipicamente isso daí sairia do seu host, iria até no roteador, entendeu? Depois isso, obviamente, cai nos protocolos de roteamento que você vai ter lá, o que quer que seja. Se eu entendi bem, me corrija se eu estiver errado, se só olhando os IGMPs join em leave, você pode conseguir fazer o roteamento multicast na sua rede sem precisar ter um algoritmo de roteamento multicast IP. É isso? É possível. Tá. E aí, uma preocupação que você tem... não, beleza, isso aí acho que já é um ponto muito bom, porque roteamento multicast IP até hoje não vingou muito bem, digamos assim. E o outro ponto é com relação à escalabilidade. Você falou de trabalhar com múltiplos, de talvez precisar de múltiplos controladores, né? Eu deixaria isso para depois, que você viu o pessoal, inclusive, fez testes, nós fizemos testes também da quantidade. Hoje o gargalo, na verdade, de tratamento de fluxos não está no controlador, está no switch. Enquanto um controlador consegue processar milhões de fluxos, digamos assim, os switches que tem por aí conseguem tratar 450 fluxos por segundo. Digo, criar fluxos por 450 fluxos por segundo. Então, eu, nesse momento, se eu fosse você, eu não gastaria tempo para olhar para múltiplos controladores, não. Eu concordo completamente com você. Eu também acho que esse não é um ponto tão relevante e nem tem tanto a ver com a proposta. Tipo, a proposta é um multicast. Se surgir uma maneira de fazer ou de pegar um controlador e deixar de uma maneira mais disponível, criando um backup assim que roda em caso de problema, beleza. Mas eu acho que não é tão relevante, porque você consegue ter um computador robusto o suficiente, tanto para distribuir isso direito, para lidar com essa quantidade, tanto para ficar disponível. Então, eu realmente acho que não é tão relevante, mas eu ainda acho que é relevante o suficiente para pelo menos falar. É assim. Assim, dá uma olhada na conexão disso com CDN, que eu acho que vale a pena. Certo. Obrigado. Mais uma pergunta? Eu fiquei com uma dúvida, na verdade. O multicast, quer dizer, aqui você está fazendo... você não está fazendo multicast com vários unicasts, né? Não. Tá, não. então minha pergunta é, dentro da rede OpenFlow, você chega a identificar onde que é a árvore multicast, o nó que é comum, né? E até esse nó vai um único fluxo e de lá ele se distribui para a árvore? O teu algoritmo faz isso. O meu algoritmo faz exatamente o seguinte. Ele pega, assim, você pede para se inscrever como source. Ele vai pegar o nó onde você está inserido, o switch, ele vai falar, beleza, é desse cara. Mas quando ele calculou os dados que eu chamei, ele já calculou todas as árvores possíveis dentro daquela topologia. Ele vai levar um tempo inicial bem grande, mas depois ele já tem as árvores calculadas. Tá. As regras que ele instala passa para essa e essa porta que são necessárias nesse caso. Ele marca em cada um dos nós do grafo que ele tem, quais portas ele precisa repassar. Não, tá, é isso mesmo. Certo. Obrigado. Tá, joia. Obrigado, Antônio.